E hoje vamos falar de osteoporose e para falar sobre isso, um dos médicos mais renomados da nossa região, o Dr. Jean Perry está junto com a gente e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa doença. O que é essa doença, o que é osteoporose, doutor? Olá, um prazer, uma grande obrigado pelo convite. Bom, a osteoporose é uma doença metabólica, né? Onde a gente tem uma diminuição da densidade do osso. O osso fica poroso e ele aumenta o risco de fraturas. É uma doença que é um problema de saúde pública, já que hoje nós temos 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens vão ter uma fratura após 50 anos. E 40% desses pacientes vão ficar com alguma sequela, algum problema de funcionalidade após essa fratura. Então, realmente, uma doença bastante importante. Conta pra gente, porque atualmente cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil são afetadas por essa doença. Por que esse número tem crescido tanto? O que tem acontecido? Então, querido, é o seguinte, o que acontece? A população está envelhecendo, né? Então, nós temos um número de idosos aumentando no Brasil e no mundo. Consequentemente, a população feminina é que mais cresce, né? Diante da masculina. Então, a gente sabe que a doença é mais prevalente em pessoas idosas e também nas mulheres pós-menopausa. Então, isso está fazendo com que cresça o número de osteoporose em todo o mundo. Como que a pessoa sabe que ela tem a osteoporose? Quais são os sinais que essa doença dá para a pessoa? Infelizmente, ela não tem sintomas, né? Só sinais se a pessoa tem uma fratura. Ela começa a ter dor, né? Diminuição da altura, ela pode ter aquela curvatura, uma corcunda, por conta da osteoporose grave. Mas, infelizmente, não tem sintomas e sinais. Por isso que é importante, se você aí está com mulher no pós-menopausa, se vocês têm histórico familiar de osteoporose, se você fuma ou bebe, e se você passou dos 65 anos, 60 anos, é importante que você inicie, passe com um profissional médico para fazer uma investigação, né, que é o exame a densitometria óssea. Maravilha, doutor. E quais as consequências? Você até citou algumas, né, as dores aí, e tem muitas coisas, mas quais são as consequências? E se não tratar, quais são as complicações dessa doença? As consequências a perda da qualidade de vida. Por quê? Por causa que a principal complicação, infelizmente, são as fraturas, né? As fraturas de quadril, as fraturas de punho, as fraturas de coluna. Então, elas podem comprometer a sua qualidade de vida. Por exemplo, a gente sabe que hoje, 40% de indivíduos que têm fratura, eles podem ficar com uma deficiência ou precisar de alguma ajuda para uma atividade diária. Então, essa pessoa, né, metade dela vai ter complicações por conta dessas fraturas. E falando ainda, como que pode ser prevenido a osteoporose? Existe alguma coisa que a gente tem que seguir para ter essa prevenção? Isso, é muito importante essa pergunta. Então, a gente deve lembrar que, desde criança, desde jovem, né, você tem que ter uma dieta rica em cálcio. Então, a dieta rica em cálcio, a gente sabe que hoje, né, os derivados de leite são a maior fonte, né, de cálcio e vitamina D. Também, assim, cuidado com o álcool, né? Então, o excesso de álcool, tabagismo, pessoas que tomam corticoide, os medicamentos para algumas doenças autoimunes, né? Algumas doenças reumatológicas, elas são mais suscetíveis. E a prevenção também, os cuidados com queda, né? Então, os cuidados com, por exemplo, objetos em casa, cuidado com os tapetes escorregadios, né? Então, assim, ambiente bem iluminado. Então, todos esses cuidados aí também são importantes para a prevenção. E o tratamento, quais são os tratamentos aí depois que a pessoa foi diagnosticada com osteoporose? Como que funcionam os tratamentos? Quais opções de tratamentos que a gente tem aí? Então, o tratamento basicamente importante é a reposição de cálcio e vitamina D. Então, você pode ter da alimentação. Então, por exemplo, hoje a Sociedade de Reumatologia, a Abraço, a Sociedade de Metabologia Óssea recomenda, e de geriatria, pelo menos de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia e 800 unidades de vitamina D. Para você ter uma noção, um copo de leite, ele tem mais ou menos 200 miligramas. Então, para você atingir isso, você tem que tomar quase 1 litro de leite, né? Obviamente, mesmo aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, elas podem tomar o leite, né, sem problemas, porque ele não muda a composição em relação à quantidade do cálcio. E quando a pessoa não atinge, né, tem folhas verdes, também brócolis, espinafre, frutas, né, vários alimentos possuem cálcio, porém os lácteos têm uma quantidade maior.
Aí ela pode repor através de comprimidos, nós temos comprimidos que são disponibilizados da maneira gratuita no SUS, né, e também temos várias empresas particulares e privadas que produzem os cálcios, né. Aí tem vários cálcios, tem cálcio em comprimido, cálcio efervescente, tem pastilha. Então, e a vitamina D tem vários diversos também produtos. A gente tem gotas, em comprimido semanal, né, diário. Então, isso é importante. Temos alguns medicamentos, quando o indivíduo tem osteoporose, são medicamentos que diminuem a reabsorção do osso. Aí são tomados semanalmente ou mensais. E agora tem uns medicamentos para osteoporose com fratura grave, são medicamentos biológicos, né? Eles são como uma vacina. Você toma anualmente ou semestralmente e eles fazem uma recomposição da parte da composição óssea do indivíduo. Tá certo, doutor. Então o importante aí é tomar muito cuidado, né? Fazer essa prevenção para não chegar nesse ponto, né? Os cuidados que nós temos que ter, assim, no dia a dia, o que é importante? Primeiro, essa reposição de cálcio, vitamina D, que nós já falamos, né? Se a pessoa tem intolerância ao leite, aí tem outras fontes, né? Tem leite de soja, leite de arroz, que são calcificados hoje. Os banhos de luz também, então, tomar um pouco de sol para absorção da vitamina D, importante. Os cuidados, assim como já mencionamos anteriormente, de quedas, né? Então, por exemplo, cuidado com calçados escorregadios, pisos escorregadios, iluminação do ambiente, não deixar objetos em casa, cuidado para subir em prateleiras, em escadas, né, indivíduos idosos. A questão oftalmológica é importante você, uma vez por ano, passar no seu oftalmologista, porque a questão da visão é bastante importante para as quedas. Evitar o cigarro, o álcool, né? E também ter uma coisa muito importante, são a atividade física. Os exercícios, né? Pessoas sedentárias têm mais risco de ter osteoporose. Então, se você faz atividade física, principalmente aquelas que ganham força muscular, então musculação, pilates, hidroginástica, yoga, então essas atividades fazem um fortalecimento muscular. Por que é importante? Porque você tendo mais músculo, né? Fazendo alongamento, você tem um menor risco de quedas. E, consequentemente, quanto mais você aumenta a sua massa muscular, você também aumenta a sua massa óssea. Então, eles estão intimamente ligados, os dois mecanismos. Então, prática de atividade de exercício, junto com todos esses mecanismos que nós falamos, é o dia a dia para você se prevenir para a osteoporose. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu? Acho que é isso, a importância de você se cuidar aí para não ter a osteoporose, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho com a TVD Notícias. Eu sei que seu tempo aí é corrido, mas tirou um tempinho para falar com a gente aqui. Quando quiser também, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado pelo convite, né? A todos os ouvintes da TVD, daqui de Mococa e região. É um imenso prazer poder estar contribuindo com informações. Estou também à disposição quando precisar. A gente está aqui para poder dar informações para os nossos pacientes e toda a população de Mococa e região.